E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, meus amados? Vamos para o vídeo de hoje. É bem legal e interessante. Que a Nubank vai virar banco, beleza, a gente já sabe. Mas quais são as etapas, quais são os prazos, o que isso vai modificar para nós? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o passo a passo que a Nubank tem que fazer para virar um banco. O que ela vai ter que ser exigida, o que é de documentação, qual é o prazo. Então, não é sobre os benefícios, e sim o prazo legal que a Nubank tem para fazer essa transição de um IP, uma instituição de pagamento, para um banco múltiplo. Então, a primeira fase, tá? O que o Nubank tem que decidir? Se ele vai comprar um banco que já tem a licença, que é o processo mais rápido, ou vai pedir a licença do zero, que também equivale a dinheiro, mas eu vou te dizer que entre os dois a licença bancária é a mais barata ainda, mais burocrática, mais barata. Primeiro momento, ele entra com um protocolo. Esse é um protocolo SysOrf, que é do Sistema de Organização do Sistema Financeiro. O Nubank ele entra com um pedido para autorização para funcionamento de banco múltiplo. Então, ele deixa de ser instituição de pagamento e agora ele quer virar um banco múltiplo. O plano de negócios, eles precisam entregar para o Banco Central um plano de negócio, que é uma viabilidade econômica financeira nos próximos 5 anos. Então, eles têm que fazer uma projeção financeira de 5 anos para entregar para o Banco Central. A origem lista do capital utilizado, isso a Nubank já tem. E estrutura de governança corporativa, que manda em quem? Quem manda em quem? Tipo, o Davi, né? Davi Vélez, que é o dono da Nubank, ele manda em quem? Aquela estrutura de governança corporativa que ele já tem também, porque ele já está na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores tem governança corporativa, para a gente poder botar ações no mercado, pelo menos lá do Brasil. Eu acredito que os Estados Unidos também tem que ter. Então, primeiro ele entra com um protocolo do SysOrf. Depois ele mostra o plano de negócios, que é o Business Plan. Com tudo, praticamente ele já tem 2, só falta a viabilidade econômica que qualquer banco tem. Imagina um banco trabalhando, não, estou trabalhando só no ano de 2026, 2027 a gente não fez planejamento. Eles fazem planejamento bem acima. Depois entra o vetting dos controladores. O Banco Central ele vai investigar a vida do Vélez, da diretora, e eles vão verificar se tá aquele famoso nada consta do Banco Central. Então tem que estar redondinho a vida deles, tá? E o prazo dessa fase, que o Banco Central tem oficialmente 360 dias para pedir a documentação e analisar. E no meio do caminho, eles podem pedir pausas. No meio do caminho da documentação, eles podem agora vamos dar uma pausada aqui, porque eu preciso de tal documento. Então, essa parte pode ser que se demore. Mas o Banco Central tem até 360 dias. Aí vai, ou não, do poder de influência que o Nubank tem. Ele já tem o antigo ministro da Fazenda, já tem dentro do quadro corporativo da Nubank. Eu acredito que essa fase vai ser bem rápida. A fase 2, que é o cheque, valores e capital. É o dinheiro que a Nubank vai ter que travar para ser banco. Ele tem, ele exige uma quantia, e agora eu vou te dizer mais ou menos, tá? O preço nome do banco. A nova regra exige que a Nubank, ela trava 30 milhões apenas para ter o direito de usar a palavra banco. Então, o Nubank, ela vai ter que travar essa moeda toda. 30 milhões vai ter que travar. Carteiras, o menus de serviços. Então, para emprestar dinheiro, mais 7 milhões, só para ter esse produto na carteira. E para investimento, tesouraria, mais 5 milhões aproximadamente. Então, assim, o capital mínimo regulatório que o banco tem que ter é de 45 a 50 milhões travados. Como o Nubank já tem bilhões, não vai ser um problema também. Acredito que esse capital, até porque ela entrou de ações na Bolsa de Valores e resgatou, e hoje a ação dela está valendo muito, então acredito que esse capital não vai ser um problema, mas vai ter uma trava judicial, quer dizer o quê? Não vai poder usar. E também a regra de transição, que a partir de 1/7/2026 começa a escadinha. O Nubank terá que integralizar 25% da exigência do capital, depois até 2028 100%. Então não é um valor que vai tirar de soco, é gradativamente. Então a partir de julho começa a depositar. A terceira fase que tá valendo é muito legal, que é a estrutura, tá? Essa parte eu achei muito top. Antes de virar a chave do Banco Central, ele tem que fazer uma auditoria de sistema. Então, provar que o aplicativo da Nubank tem segurança cibernética. Então eles vão chegar e vão estourar a Nubank ali para ver se ela segura as pontas sem problema nenhum. Como tu vê assim, muitas quebras de sigilo bancário, muitas coisas que acontecem, muitos hackers, vocês olharem a sua instituição de pagamento, dificilmente tu vê algum banco
físico dando esse problema. Então, essa é a hora que a segurança da Nubank tem que entrar muito a fundo. E também, eles têm que botar um nível de Basileia. O que é o nível de Basileia? Nível de Basileia é aquele negócio do... Se a Nubank vai emprestar R$100, R$1.000 ela vai emprestar, ela tem que ter... Desculpa, R$100 ela tem que ter R$11 dela próprio. Então, para ela poder emprestar, ela tem que ter próprio. Ouvidoria e compliance, tem que ter uma estrutura de ouvidoria que responda direto ao Banco Central. Hoje eles já têm, mas a régua vai subir, não vai ser uma coisa mais padrão. Então, ela tem um atendimento muito bom, só que aderindo à licença bancária vai dificultar. E esse é um primeiro ponto que eu falo sobre o atendimento da Nubank, que vai mudar. A adesão ao FGC. A Nubank ela vai ter que associar ao FGC, então ela vai ter que destinar por mês 0,0125% de todo o dinheiro que os clientes têm depositado em conta, mais dá a garantia de 250 para nós. Então, aquele FGC conhecido, então a Nubank vai ter que pagar a partir de agora. Eu só não sei se ela já não paga porque ela oferece as caixinhas com FGC. Só que eu não sei se as caixinhas não estão ligadas a algum banco parceiro, e essa informação ainda não tem corretamente. Mas ela vai ter que começar a depositar todo o dinheiro colocou todo o dinheiro na caixinha com a FGC, ela tem que pagar 0,00125. Qual é o resumo todo da obra, tá? A gente acredita que vai ser no final do ano, tá? Eles vão ter que protocolar o pedido, separar o capital de 50 milhões. O BC dá o acordo, dá o ok. A virada de chave vai começar na hora que eles fizerem toda a auditoria e implementação. E aqui eu peguei um ponto bem legal, tá? O prazo total. O prazo legal teórico é 12 meses e o prazo real na prática vai ser de 12 a 18 meses. Então a gente vai entrar aí 2026 adiante, tá? Para saber a homologação e ir direto no Diário Oficial. Isso que eu achei bem legal é sobre o índice da Basileia, tá? Hoje ela é instituição de pagamento, então ela não pode pegar o teu dinheiro e emprestar. Ela é obrigada a colocar em títulos públicos, foi por isso que ou em CDBs que ela vende. Só que agora, como ela vai ser um banco múltiplo, ela vai poder emprestar o dinheiro teu mesmo para outros bancos. Então, assim, como é que vai ser? Ela vai emprestar R$100, ela é obrigada a ter 11 em caixa. Então, ela tem que pagar, ela tem que ter no mínimo 11% de todo o valor que ela vai emprestar de ti. Ela pode pegar o teu dinheiro e emprestar para outro órgão, outra pessoa. E aí, isso vai dar um poder de capital para a Nubank que ela não tem hoje. Hoje ela faz isso com outros recursos. Mas como ela já colocou ações na Bolsa de Valores, ela tem muito capital para poder fazer isso. E facinho, ela vai passar de 15% do índice Basileia para poder emprestar dinheiro. Isso vai dar uma porrada de dinheiro para poder emprestar. A agência física, ela é obrigada a ter? Não, não é. Ela precisa de uma sede administrativa, que ela já tem o roxo lá em São Paulo, e os caixas eletrônicos ela tem parceria, então ela não vai precisar ter. Então essas duas obrigações ela já cumpre, então não vai ser um problema. Ela pode abrir agências, mas eu acredito que ela não vai abrir agências porque não vai valer a pena para ela, porque o modelo de negócio do Nubank já é digital, então não vai abrir agências, e esse é todas as etapas que a Nubank vai ter que partir a partir de agora. Acredito que no final de 2026 a 2027, já vamos ter surpresas no mercado com a Nubank se estruturando finalmente como um banco múltiplo. Gostou? Eu espero que sim. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!